Nesse vídeo vou apresentar para vocês uma planilha que permite fazer o cálculo de pilares intermediários. Pilares intermediários são como esses daqui indicados nessa ilustração. Eles possuem vigas contínuas apoiadas sobre eles, que transmitem para o pilar apenas uma carga axial de compressão. Ou seja, essas vigas não transmitem para o pilar momentos fletores de primeira ordem. Se por acaso ocorrer uma eventual transmissão de momento fletor das vigas para os pilares, esse momento fletor será tão pequeno que poderá ser desprezado. Então, no cálculo dos pilares intermediários, é considerada apenas a força axial de compressão aplicada pelas vigas, é considerado também um momento fletor mínimo de primeira ordem, cuja fórmula está presente na NBR 6118/2014, e é considerado também um momento fletor segunda ordem, que atua ali numa seção intermediária do pilar, ou seja, numa seção transversal entre as extremidades do pilar. Para ensinar para vocês como utilizar essa planilha para fazer o cálculo desse tipo de pilar, eu lancei aqui no eBERIC essa estrutura e vou utilizar como exemplo o primeiro lance desse pilar intermediário aqui. Perceba que aqui nós temos uma estrutura tridimensional. Para facilitar o cálculo manual desse tipo de estrutura, você pode imaginá-la como sendo composta por um conjunto de pórticos planos. Então perceba que esse pilar intermediário aqui faz parte de dois pórticos planos, que são esses daqui que eu estou indicando com o cursor do mouse. E o que eu fiz? Eu peguei esses pórticos planos e desenhei aqui nesse outro software de análise estrutural chamado de F-Tool. O F-Tool está disponível gratuitamente na internet para download. Existem vários vídeos no YouTube ensinando como utilizá-lo. Se você dedicar algumas horas do seu dia para assistir esses vídeos, você aprende como utilizá-lo. Veja que nesse primeiro pórtico aqui, nós temos uma simetria quanto à geometria da estrutura e também uma simetria quanto ao carregamento. E o que isso provoca? Se eu clicar nesse botão aqui e gerar o diagrama de momento fletor, você vai ver que esse momento fletor aqui do lado esquerdo é igual ao momento fletor do lado direito. O que isso significa? Significa que os efeitos desse momento fletor aqui sobre o pilar são anulados por esse outro momento fletor aqui da direita. Ou seja, nenhum momento fletor é transmitido para o pilar. Agora, nesse outro pórtico plano aqui, embora a gente tenha uma simetria na geometria da estrutura, nós não temos uma simetria no carregamento, pois desse lado aqui está atuando uma carga concentrada. E o que isso provoca? Gerando o diagrama de momento fletor, você pode notar que esse momento fletor aqui da esquerda é ligeiramente maior do que esse momento fletor da direita. Essa diferença entre esses momentos fletores é transmitida para o pilar. Essa diferença aqui entre esses momentos fletores é tão pequena, ou seja, o momento fletor transmitido para o pilar é tão pequeno, que eu irei desprezá-lo nos cálculos. Então, qual é a primeira informação que você deve inserir na planilha? Se eu clicar nesse botão aqui, o F-Tool gera para mim o diagrama de carga axial desses pórticos. E a primeira informação que eu devo inserir na planilha corresponde à carga axial atuando ali no pilar, com seu valor característico. E essa carga axial nada mais é do que a soma desses dois valores aqui, 214,17 e 41,95. Então eu vou colocar aqui 214,17 mais 41,95. Então essa é a carga axial atuando ali no primeiro lance do pilar, com seu valor característico, 256,12 kN, que corresponde a aproximadamente 25,6 toneladas. Em seguida, você deve fornecer as propriedades geométricas do pilar, ou seja, a dimensão da seção transversal do pilar paralela à direção Y e a dimensão da seção transversal do pilar paralela à direção X. No nosso exemplo, o pilar possui essa configuração aqui.
Portanto, o B, que é a dimensão do pilar paralela ao eixo Y, esse eixo vertical aqui, corresponde ao maior lado da seção transversal do pilar. E o maior lado da seção transversal do pilar é 30 centímetros. O H, que é a dimensão da seção transversal do pilar paralela ao eixo X, que é esse eixo horizontal aqui, corresponde à menor dimensão da seção transversal do pilar, que no caso é 20 centímetros. Se tivéssemos um pilar com essa configuração aqui, o H seria o maior lado do pilar e o B seria o menor lado. Mas como estamos utilizando um exemplo aqui, onde o pilar possui essa configuração, o B corresponde ao maior lado e o H ao menor lado. O C é o comprimento da armadura, que eu estou adotando como sendo 2 centímetros. E LE é o comprimento equivalente do lance de pilar. E o que seria esse comprimento equivalente? Abrindo aqui a apostila do professor Paulo Bastos, da Unesp, você pode ver que o comprimento equivalente é o menor desses valores aqui, sendo que esses valores estão indicados aqui nessa ilustração. Aqui no nosso exemplo, esse comprimento equivalente é 4 metros, ou seja, 400 centímetros. Em seguida, você deve fornecer aqui as propriedades dos materiais, ou seja, o FCK do concreto, que eu vou adotar como sendo 25 MPa, a tensão de escoamento do aço, que no caso do aço é A50, é 500 MPa, e a tensão de escoamento do aço que compõe os estribos, que eu também vou adotar como sendo 500 MPa. Aqui embaixo você deve fornecer os coeficientes de ponderação, γF e γS. γF é o coeficiente utilizado para majorar esse esforço aqui e também para minorar a resistência do concreto. Eu vou adotar o valor de 1,4. E γS é o coeficiente utilizado para minorar a resistência do aço. Eu vou adotar o valor 1,15. Os valores desses coeficientes você pode obter nos itens 11.7 e 12.4.1 da NBR 6118/2014. Nessas células aqui, você deve fornecer as bitolas das armaduras que compõem o pilar, ou seja, a bitola da armadura longitudinal, que eu vou adotar como sendo de 10 mm, e a bitola dos estribos, que eu vou adotar como sendo de 5 mm. Para preencher essas últimas células aqui da entrada de dados, eu vou precisar de algumas informações que foram calculadas pela planilha e que são apresentadas aqui na saída de dados. Então, antes de preencher essas células aqui, eu vou explicar para vocês o que significa cada resultado apresentado aqui na saída de dados. Esse primeiro resultado corresponde a um coeficiente de majoração. De acordo com o NBR 6118/2014, a menor dimensão da seção transversal do pilar não deve ser inferior a 19 centímetros. Só que a NBR 6118 permite você utilizar pilares com até 14 centímetros de largura, desde que você multiplique, ou seja, desde que você majore essa carga aqui por um coeficiente de majoração adicional, que no caso é o γN. Esse ND aqui é a carga axial atuando no pilar, com seu valor de cálculo. Ou seja, essa carga axial com valor de cálculo nada mais é do que essa carga axial aqui com valor característico multiplicado pelo coeficiente γF e γN. Aqui embaixo, a planilha faz o cálculo de diversos parâmetros, tanto para a direção X quanto para a direção Y. Esse primeiro parâmetro corresponde ao índice de esbeltez do pilar. Esse outro corresponde ao momento fletor mínimo de primeira ordem, que é calculado por meio de uma fórmula disponível na NBR 6118/2014 e que é apresentada também no memorial de cálculo dessa planilha. Esse terceiro parâmetro corresponde à excentricidade associada ao momento fletor mínimo de primeira ordem, e ela é obtida pegando esse momento fletor mínimo aqui de primeira ordem e dividindo por ND. Esse outro parâmetro aqui corresponde ao valor limite para o índice de esbeltez do pilar. E para que serve esse valor limite para o índice de esbeltez do pilar?
segundo a NBR 6118/2014, se o índice de esbeltez do pilar for inferior ao índice de esbeltez limite, você pode desprezar o momento fletor de segunda ordem. Só que nessa planilha, para que o dimensionamento do pilar fique a favor da segurança, o momento fletor de segunda ordem será considerado mesmo quando o índice de esbeltez do pilar for inferior ao índice de esbeltez limite. Essa letra grega aqui, que se parece com V, corresponde à força normal adimensional e é um dos parâmetros de entrada do ápice de Venturini. 1/R corresponde à curvatura aproximada, que é obtida pelo método do pilar padrão com curvatura aproximada. Esse 1/R é utilizado para calcular essa excentricidade aqui de segunda ordem, que por sua vez é utilizado para calcular o momento fletor de segunda ordem. O cálculo do momento fletor de segunda ordem é feito pegando essa excentricidade aqui e multiplicando por ND. Esse valor que se encontra aqui nessa célula corresponde ao momento fletor total, e ele é obtido somando o momento fletor mínimo de primeira ordem com o momento fletor de segunda ordem. O D' corresponde à distância da face do pilar até o centro das barras longitudinais. Essa letra grega aqui, que se eu não me engano se chama μ, é outro parâmetro de entrada do ápice de Venturini. Esse D'/H é o parâmetro que vamos utilizar para escolher o ápice de Venturini mais adequado. E essa célula aqui, AS, é onde é informada a área de aço das barras longitudinais do pilar, necessárias para resistir a esses esforços aqui atuando na direção X do pilar. Perceba uma coisa, tanto para a direção X quanto para a direção Y, o pilar está submetido a essa carga axial aqui de 358,6 kN. Só que para a direção X, o momento fletor total é maior do que o momento fletor total para a direção Y. E o que isso significa? Significa que a área de aço que será calculada aqui para a direção X será maior do que a área de aço calculada para a direção Y. Então, em vez de preencher essas 4 células aqui da entrada de dados, eu vou preencher apenas essas 2 células aqui, cuja informação será utilizada pela planilha para calcular essa área de aço da armadura longitudinal necessária para resistir aos esforços na direção X do pilar. Essas outras aqui eu vou deixar em branco. Então, a primeira informação que vamos precisar para escolher o ápice mais adequado de Venturini é esse D'/H, que vale 0,2 para a direção X. Então, vamos aqui procurar o ápice de Venturini. Vamos procurar um ápice cujo D'/H seja igual a 0,2. Vamos utilizar esse ápice aqui, o ápice A4. Para que possamos utilizar esse ápice, o aço que compõe as armaduras longitudinais deve ser um aço Ca50. Além disso, o coeficiente de ponderação para o aço deve ser de 1,15 e D'/H deve ser igual a 0,2. Estamos obedecendo essas 3 condições, então podemos utilizar esse ápice A4. Veja que nesse ápice as barras de aço ficam posicionadas nessas faixas aqui, perpendiculares à excentricidade. No nosso caso aqui, a excentricidade se encontra na direção X, portanto as barras de aço devem ser posicionadas nas faixas aqui, perpendiculares à direção X. Vamos precisar do valor de V e do valor de μ para obter o valor de ômega aqui no ápice de Venturini. Perceba uma coisa, a parte de cima aqui do ápice é utilizado para pilares submetidos à compressão e a parte de baixo para pilares tracionados. Como nosso pilar está comprimido, vamos utilizar essa parte de cima aqui
do ábaco. O valor de V, que é a força normal dimensional, é igual a 0,33 e o μ é 0,10. 0,33 está aproximadamente aqui e 0,10 aqui. Portanto, nosso ômega é igual a 0. Vou escrever o nome do ábaco aqui. E aqui eu vou colocar o valor 0. E o que a planilha faz? A planilha pega o maior desses valores aqui e informa aqui nessa célula. Mas veja que o valor que se encontra nessa célula aqui é 3,14 centímetros quadrados. Por quê? Porque a planilha adota uma área de aço mínima correspondente a 4 barras de aço com essa bitola aqui informada na entrada de dados. Então, 4 barras de aço com a bitola de 10 milímetros corresponde a 3,14 centímetros quadrados. O nome do ábaco aqui você só precisa informar caso você queira que essa informação conste no memorial de cálculo. Mas se não quiser, pode deixar em branco essa célula também. Aqui a planilha fornece o espaçamento entre os estribos, que no nosso caso aqui é 12 centímetros. Então vamos comparar o resultado aqui da planilha com o resultado do software eBERIC. Então vou selecionar aqui o pilar intermediário e vou pedir para o software gerar o detalhamento. Veja que ele calculou também 4 barras de aço com a bitola de 10 milímetros e calculou os estribos espaçados a cada 12 centímetros. Então, um cálculo exatamente igual ao que foi feito pela planilha. Vamos olhar agora as verificações feitas pela planilha. Essa primeira verificação aqui é em relação à esbeltez do pilar. De acordo com a NBR 6118-2014, o índice de esbeltez do pilar, para que possa ser utilizado o método do pilar padrão com a curvatura aproximada, deve ser menor ou igual a 90. Como obedecemos essa condição para as duas direções, o pilar passou nessa verificação. Ainda de acordo com a NBR 6118-2014, para um pilar com essas propriedades informadas aqui na entrada de dados, a área de aço máxima da armadura longitudinal é de 48 centímetros quadrados. Como estamos adotando aqui uma área de 3,14, não ultrapassamos a área de aço máxima estipulada pela NBR 6118. Portanto, passou nessa verificação também. De acordo com a NBR 6118-2014, a área de aço mínima para um pilar com essas propriedades informadas na entrada de dados deve ser de 2,40 centímetros quadrados. Mas estamos adotando aqui uma área de aço mínima de 3,14 centímetros quadrados, portanto, superior à área de aço mínima da NBR 6118 de 2014. Então, o pilar também passa nessa verificação. De acordo com a NBR 6118 de 2014, a área da seção transversal do pilar não deve ser inferior a 360 centímetros quadrados. Como estamos adotando aqui um pilar com a seção transversal com dimensões de 20 por 30, essa área de aço da seção transversal corresponde a 600 centímetros quadrados, portanto, superior à área mínima estipulada pela NBR 6118, de 2014. Ainda de acordo com essa norma, os estribos devem ter uma bitola de pelo menos 5 milímetros. Como estamos adotando aqui estribos com bitola de 5 milímetros, o pilar também passa nessa verificação. Ainda de acordo com a NBR 6118 de 2014, existem valores mínimos e máximos para a bitola das barras longitudinais do pilar. A bitola mínima é de 10 milímetros e a bitola máxima você obtém pegando a menor dimensão da seção transversal do pilar, que no caso aqui é 200 milímetros, e dividindo por 8. Então 200 dividido por 8 corresponde a 25 milímetros. Essa é a bitola máxima que você pode utilizar nesse pilar. Como estamos utilizando uma bitola de 10 milímetros, estamos obedecendo às prescrições da NBR 6118 de 2014. Depois de finalizados os cálculos do pilar,
você pode consultar o memorial de cálculo nessa segunda aba aqui. Vou apagar essas células aqui. E veja que aqui nós temos o passo a passo dos cálculos que foram realizados. Se você quiser gerar o memorial de cálculo em formato PDF, basta voltar aqui na primeira aba e clicar em imprimir memorial. A planilha irá gerar então esse memorial de cálculo em formato PDF. Se por acaso você quiser fazer alguma alteração nesse memorial, por exemplo, adicionar o logo da sua empresa aqui ou seus dados profissionais, basta você inserir algumas linhas aqui e fazer as alterações que você desejar. Você pode adicionar aqui, por exemplo, seus dados profissionais ou o logo da sua empresa. Vamos gerar novamente o memorial e ver se ele aparece com essas alterações que fizemos. Veja que o memorial é gerado novamente com essa nova alteração que foi feita. Aqui embaixo, vocês podem ver as referências bibliográficas que foram utilizadas para confeccionar a planilha. Aqui algumas observações. E aqui o meu e-mail para contato. Espero que vocês tenham gostado da planilha.